Olá, começa agora o Papo de Júnior, um programa que é fruto da parceria entre a Jornal Júnior e a TV Unesp. Aqui você confere as principais discussões sobre o mercado júnior e sênior da comunicação. Eu sou Felipe Nunes, estudante de jornalismo da Unesp Bauru, e vou acompanhar você durante toda essa primeira temporada, em que conversaremos mais sobre a assessoria de imprensa, falando sobre conceitos, curiosidades e aplicações deste serviço crucial para a sua empresa. No programa de hoje vamos tratar da persona, público-alvo e relacionamento de uma marca com seus clientes. Aqui do meu lado eu tenho Thiago Brandão, da Ingrediente Consultoria, e Vinícius, assessor da Jornal Júnior. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Felipe. Oi, Thiago. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Felipe. Olá, Vinícius. Um prazer estar aqui com vocês e aceitar o convite para participar desse programa. O prazer é todo nosso. E para que a gente comece esse papo, pensando principalmente em quem está acompanhando a gente agora do outro lado da telinha, é sobre os conceitos que envolvem. Dentro de marketing, da assessoria de imprensa, do jornalismo como um todo, esses conceitos já são esclarecidos, mas para quem está de fora e está acompanhando, muita coisa fica um pouco confusa. Uma delas é a persona. Como você definiria a persona, Thiago? Bom, Felipe, já que nós estamos falando com estudantes da Unesp, a persona, ela seria assim, nós definirmos quem é o nosso cliente, pensando assim, externamente, tá, Felipe? Quem seria o nosso cliente ideal com umas características bem definidas. Por exemplo, vamos pensar numa clínica de saúde especializada em oftalmologia, tá? É um exemplo que eu estou trazendo alguns casos meus de experiência profissional, tá? Dentro de uma clínica de oftalmologia, a gente tem diferentes públicos, mas a gente pode ter personas específicas para a gente pensar em como se comunicar com elas. Então, por exemplo, nós temos ali especialistas da área de catarata. Logo, a gente vai falar com pessoas de mais idade, concorda? Pessoas mais velhas. Então, quem seria essa persona que, por exemplo, vai tomar um serviço de um médico ou fazer uma cirurgia de catarata numa clínica de oftalmologia? Pessoas por volta, vamos pensar na persona. Então, ela poderia ser a Dona Maria, de 65 anos, uma professora aposentada, ou seja, ela tem um histórico profissional que exigiu muito da questão do visual dela. Talvez por conta da sua atividade profissional de professora aposentada, ela não tenha conseguido ao longo da sua vida cuidar da sua saúde com mais atenção, certo? E ela, por já estar aposentada, ela está com mais atenção no sentido de cuidar da sua saúde e percebeu que, com o decorrer do tempo, está com dificuldades de visão. A Dona Maria, ela gosta de leitura, ela é casada, ela tem filhos e netos e viaja com frequência, já que está aposentada. Então, você percebe, Felipe, que eu estou definindo bem o perfil de uma pessoa, eu não estou falando de um modo geral. Eu estou falando da Dona Maria, que tem 65 anos, professora aposentada, e que de que forma essa clínica oftalmológica vai abordar, vai conversar com a Dona Maria. Hoje a gente sabe que os idosos eles estão imersos na tecnologia, nas redes sociais. Então, ela também está nas redes sociais, mas de que forma vai abordar a Dona Maria? Com que tipo de conteúdo ela vai se interessar? Ela tem uma catarata que ela precisa tratar. Então, essa clínica oftalmológica, sabendo, conhecendo a Dona Maria, essa persona, ela tem que pensar em estratégias de comunicação direcionadas no sentido de levar uma informação que tire dúvidas, que esclareça, que a auxilie a entender o que está acontecendo com ela. Tá? Então, falando de um modo geral, a persona, a gente tem que definir as características de alguém com sua idade, seu hobby, sua profissão, o que gosta de fazer, suas atividades, poder aquisitivo. Então, a gente vai... É um perfil bem detalhado, que seria de um cliente, digamos, ideal, né? Se a clínica oftalmológica tivesse mais Donas Marias com cataratas, teria mais pacientes ali para poder atender. Então, a persona, você traça um perfil bem detalhado de um cliente que poderia ser o seu ideal cliente. Então, a persona pode ser definida como a criação de uma figura ou de um perfil Sim. que simbolize as dores que o cliente consegue sanar para os clientes dele. Sim, a gente até quando está construindo a persona, a gente até pode buscar a imagem realmente de quem é a Dona Maria, para que o nosso cliente tenha uma noção com quem ele está conversando. Olha, a Dona Maria é uma idosa que, embora ela foi professora aposentada, ela não é tão aquela pessoa tão
é uma pessoa mais atlética, ela pratica caminhada, então você consegue, por meio de uma figura, de uma imagem, já imaginar o que a dona Maria está pensando, que tipo de informação em saúde oftalmológica ela quer consumir, ela quer ser impactada. Então, essa é a construção realmente bem definida. E agora que a gente já teve essa visão totalmente construída sobre o que é persona, eu queria ouvir de você, Vinícius, na visão de um empresário júnior, como é o público-alvo, como ele pode ser definido e o que ele impacta. Então, eu acho que quando a gente fala de público-alvo, é algo menos específico do que persona, né? Público-alvo é você simplesmente segmentar o seu público, falar que ele tem tanta idade, é de tal classe social, o sexo dele, esse tipo de coisa. E acho que ele é importante justamente para você saber com quem você está falando e saber como você vai direcionar a sua comunicação, para quem você está falando. Então, a forma como você vai escrever, a forma como você vai fazer o release da assessoria de imprensa, por exemplo. E acho que é isso, você conseguir conhecer a pessoa com que você está se comunicando é essencial, porque um processo de comunicação, ele é uma forma de você se relacionar com uma pessoa e como em qualquer outro tipo de relacionamento, é essencial que você conheça quem você está se relacionando. Então, vai ser melhor, você vai conseguir se comunicar melhor quando você tem isso bem definido e se, no caso, o seu objetivo for vender, por exemplo, você vai conseguir ter um processo de venda mais efetivo. E além da comunicação assertiva com esse público-alvo, qual é o principal benefício que você enxerga em uma empresa ter a sua linha de público muito bem definida? Eu acho que é importante, principalmente para ela conseguir se organizar internamente, talvez, porque quando você sabe com quem você quer falar, você pode parecer um pouco contraintuitivo, mas vale mais a pena você gastar mais tempo tentando descobrir com quem você quer falar, porque daí quando você for começar a fazer os processos de comunicação, pensar como você vai escrever, esse tipo de coisa, você vai estar ganhando tempo, porque você vai saber já como você vai fazer as coisas, então o processo é otimizado, eu acho. Eu acho que adequar e otimizar seriam as palavras que definiriam todas essas vantagens. E, Tiago, como você acha que a persona se relaciona com a assessoria de imprensa? Nessa relação entre a empresa e sua persona externa? Isso, exatamente. Olha, a assessoria de imprensa ela seria esse instrumento para que o cliente, a empresa, chegue a compreender o que essa persona gosta de consumir, o que é consumir de informação. E esse relacionamento se dá na construção de um discurso, de um conteúdo editorial por meio dos releases, por exemplo, onde é um conteúdo mais voltado às mídias sociais, no sentido de realmente ir direto ao ponto, nessas dores que esses clientes que está ali incomodando esses clientes, né, dentro da sua jornada de compra na internet. Qual é a dor que faz ele buscar uma informação no Google, por exemplo, ou nas redes sociais? Então, a assessoria de imprensa, ela está ali para construir esse discurso, alinhar esse discurso entre a empresa e sua persona e seu público-alvo de uma forma mais geral, para entender o que ele está procurando de informação e oferecer um conteúdo que seja realmente, que faça uma diferença. Quando a gente fala da assessoria de imprensa, que é construir esse relacionamento entre cliente, veículos e público final, que são as personas e o público-alvo, é buscar construir pautas e assuntos que, de alguma forma, vão impactar no dia a dia daquela pessoa. Voltando a falar em saúde. Saúde é uma fonte inesgotável de pautas e assuntos. Sempre demanda muita procura pela imprensa. Então, é buscar dentro das pautas que aquele cliente pode atender de assuntos, ou pautas de oportunidade, de momento, ou pautas que provoquem uma reflexão ou provoquem um sentido assim, puxa vida, eu precisava ouvir esse médico falando a respeito de catarata ou de glaucoma, por exemplo, né? Então, é um discurso alinhado com aquilo que a nossa persona, o nosso público-alvo quer ouvir, mas que seja interessante para a imprensa também poder viabilizar essa pauta. Eu acho super interessante um ponto que você trouxe sobre as pautas e os calendários que podem ser traçados através disso, porque isso amplia não só a venda do produto, mas o próprio marketing de conteúdo. Então, trazer conteúdos que a sua persona quer ouvir, quer saber mais, o que passa no dia a dia dela. Então, é muito importante a gente ver que está totalmente interligada com a assessoria de imprensa. Quando você tem uma persona bem definida, ou mais de uma, né? Porque às vezes um cliente, uma clínica, uma empresa não tem somente uma persona, tem mais de uma dependendo do produto ou serviço e do seu público-alvo. Esse calendário editorial pautado nas datas comemorativas importantes para
para aquele cliente, para aquela empresa que a gente atende, realmente faz lembrar o seu paciente, o seu cliente, daqueles produtos e serviços que você oferece. Então, comercialmente, é viável para a empresa, né, gerar esses assuntos, e a imprensa, de uma forma geral, quando tem essas datas comemorativas em saúde, né, então, mês do glaucoma, mês do diabetes, mês do outubro rosa, novembro azul, a imprensa ela procura as assessorias, sabendo dos clientes que atende, para realmente viabilizar essas pautas, pensando naquelas pessoas, naquele público-alvo. E a persona também pode ajudar até a direcionar para qual veículo mandar aquele determinado release, qual tem mais afinidade com aquela linha editorial, né? Sim, sem dúvida. E agora trazendo o papo para o Vinícius, que está na Jornal Júnior, ele tem a visão de um empresário júnior, sabendo que vocês trabalham com pequenos e microempreendedores aqui de Bauru e região. Como você percebe o conhecimento deles sobre essas estratégias? Assim, eu acho que o conhecimento ele existe. É claro que se a gente pensar, quando você vai lidar com grandes empresas multinacionais que provavelmente já têm o seu próprio departamento de comunicação, elas vão entender muito melhor como funciona, a importância de ter a persona e tudo mais. Mas acho que justamente por a gente ser uma empresa júnior, a gente consegue ir trabalhar com esses empresários um pouco menores, empreendedores iniciantes, a gente consegue ter a liberdade de chegar e fazer uma apresentação, de explicar o que é a persona, esse tipo de coisa. Mas acho que mesmo assim, o conhecimento ele ainda existe. Eu acho que hoje em dia o conhecimento em marketing digital, ele já é um pouco mais difundido. Então, acho que mesmo os pequenos empreendedores já conhecem um pouco e conseguem entender a importância de ter um público-alvo, de repente. Mas daí você consegue explicar o que é persona e acho que nesse sentido até o programa pode ser interessante para que as pessoas consigam entender melhor, o próprio empreendedor consiga entender mais esse assunto. E dentro das redes sociais da Jornal Júnior, vocês costumam fazer conteúdos que difundam esse tipo de conhecimento, voltados ao marketing, à comunicação empresarial? Sim, acho que nesse sentido é até interessante pensar como a gente, enquanto empresa, também tenta criar a nossa persona e mostrar a nossa identidade. E como a gente faz isso? Criando conteúdo, justamente postando pautas sobre aquilo que a gente faz, que é a assessoria de imprensa, por exemplo, e daí a gente quer informar o nosso público, que vai desde as pessoas que são universitárias também, mas também os empreendedores. Então a gente quer informar essas pessoas sobre o que é a persona, o que é a assessoria de imprensa, por exemplo. Então, com certeza, a gente trabalha isso nas nossas redes. E essa pergunta que eu faço para encerrar esse bloco, eu quero dirigir a vocês dois. Primeiro para o Thiago, depois você pode complementar, Vinícius. Internamente, todos da empresa precisam saber sobre a persona ou apenas determinado setor que trabalha com estratégias de marketing? Eu vou continuar no exemplo de uma clínica de saúde, tudo bem? Perfeito. Pensando assim, na questão da persona, se a secretária não conhecer com quem ela está conversando ou lidando no seu dia a dia, se a enfermeira que encaminha ele para um procedimento cirúrgico ou exames, se o próprio médico que está atendendo aquele paciente ou os enfermeiros que o assistem o médico durante uma cirurgia não souberem como acolher, conversar, qual é o discurso que a clínica deve ter, qual é o tom de voz que a clínica deve ter, se é um tom de voz acolhedor, empático, agressivo. O agressivo nunca é recomendado, mas às vezes é um médico que pode tem esse ter tom. casos, uma escola de boxe, por exemplo. Exatamente, é um tom pode de voz mais linguagem. agressivo, exatamente. Mas em saúde a gente tem que ter um tom de voz empático e acolhedor. Então, com certeza, todos ali dentro do processo de atendimento ao público, ao cliente, precisam saber com quem está lidando, quem é o paciente. Se são idosos, a gente tem que ter uma atenção maior, uma paciência maior para ouvi-lo, para acolhê-lo. Se são os jovens, a gente sabe que os jovens são mais rápidos, não tem muita paciência. Então, o que o jovem quer? Quer ser atendido e quer ter um Wi-Fi à disposição ali na sala de espera. Então, é entender os diferentes públicos que atende ali no seu dia a dia para alinhar esse discurso, que seja o mesmo, desde o primeiro atendimento da secretária, à enfermagem, aos auxiliares e ao médico. Eu concordo plenamente. Acho que vai, justamente, igual a gente está falando aqui nesse primeiro bloco, vai otimizar o processo, todo mundo vai conseguir trabalhar melhor. E acho que a questão é que vai humanizar essa relação. Quando você vai criar a persona, você vai estar humanizando o seu cliente, você vai ter uma pessoa ali de fato que você vai conseguir enxergar. E quando todo mundo estiver ciente da persona da empresa, todos os funcionários também vão estar humanizados. Então, acho que vai humanizar mais essa relação entre cliente e empresa. Humanização é a palavra-chave. E é com essas respostas tão elaboradas que eu encerro esse primeiro bloco. E para você que está acompanhando a gente aí do outro lado da tela, continua, porque a gente vai para um rápido intervalo e logo, logo a gente volta.
Estamos de volta com o Papo de Júnior, hoje com a presença de Thiago Brandão e Vinícius Rodrigues. Bom, no último bloco, nós encerramos falando sobre a questão interna dentro das personas, a importância do público, das pessoas que trabalham, saberem quem é a persona, para adequar a linguagem, adequar o tratamento com o cliente. E pensando na importância que tem na comunidade interna da empresa, entender sobre a persona, como vocês acham que isso pode ser feito? Quais estratégias podem ser traçadas para que o público interno saiba qual é a persona da empresa? Bem, a principal estratégia para você conhecer quem é a sua persona, acho que é a mais básica e simples, é uma pesquisa. Então, o cliente chegando à sua empresa, ou o cliente chegando à sua clínica médica, ou qualquer outro empreendimento empresa, se você tiver ali uma pesquisa rápida para ele ser preenchida, nome, idade, profissão, o que gosta de fazer, como conheceu a empresa, como chegou até a empresa, que tipo de mídias, de conteúdo gosta de consumir, né, ou como isso chega até ele. Acho que tendo essa pesquisa, já dá para ter um banco de dados bem interessante para ir definindo quem é a persona, quem são as personas que consomem o seu produto, o seu serviço. E uma outra abordagem também um pouco mais informal é na conversa com o seu cliente, né? Vai ali no atendimento ao cliente, você vai fazendo perguntas realmente sobre ele, para entendendo de que forma você vai definindo o seu discurso, seja ele externamente por meio da assessoria de imprensa ou do marketing digital nas redes sociais, seja ele internamente com as pessoas que trabalham com você, para ter esse discurso alinhado. E na Jornal Júnior, Vinícius, vocês têm algum tipo de encontro para falar sobre a persona principal da empresa? Eu acho que isso é uma coisa que é meio difundida na cultura da empresa. Hoje em dia a gente fala muito de cultura da empresa. Eu acho que isso é algo que está sempre sendo falado, sempre a gente fala com quem a gente quer falar, tanto as empresas que a gente quer buscar como cliente, quanto as pessoas que a gente atinge nas nossas redes, por exemplo. Então acho que isso talvez não seja uma coisa tão específica de falar, bom, agora nós vamos falar sobre a nossa persona, mas é algo que está sempre implícito em toda a relação da empresa. Acho que essa cultura foi criada dentro da Jornal Júnior. E é super importante, porque quanto mais se fala dela, mais vai se conhecer. E agora, Thiago, pensando na assessoria de imprensa, como você acha que ela impacta a relação entre a empresa e o público? Ela impacta no sentido assim, de exteriorizar, colocar de uma forma pública aqueles assuntos ou aqueles conteúdos que são importantes para a empresa, seja comercialmente, né? Mas também que sejam importantes para a empresa, de alguma forma levar uma informação, algum dado, algum conteúdo que possa impactar no dia a dia daquela pessoa. Retomando o meu exemplo da área de saúde, que eu acho que é o mais, fica mais claro, né, como é que pode contribuir com o conteúdo da informação, dentro dessas sazonalidades das datas comemorativas de saúde, por exemplo, pensando nessa estratégia, e buscando oferecer assuntos, e claro, primeiro que a imprensa, entre aspas, compre aquele assunto, compre aquela pauta, porque não é simples assim, a gente elabora um release e manda para a imprensa publicado. É todo um processo aí que talvez a gente vai falar num próximo programa. Mas é pensar nesses conteúdos realmente no sentido, eu tenho a persona definida, ou as personas definidas, eu tenho meu público-alvo em geral que eu quero conversar. Dentro daquele assunto que é importante para mim, mas que pode de alguma forma fazer a diferença, essa informação vai fazer diferença para aquela pessoa, ela pode estar com esse problema em casa, pode conhecer alguém, olha só, eu vi um determinado assunto sobre catarata, sobre glaucoma, sobre hipermetropia, miopia, que a gente viu que os casos têm aumentado por conta da pandemia, o uso excessivo de telas, principalmente com as crianças. Então são temas totalmente relevantes que, poxa vida, dá um despertar naquele telespectador, naquele leitor do jornal. Então dentro da sua construção editorial das pautas ali mês a mês ou quinzenalmente, que tipo de assunto a gente vai gerar, que a imprensa vai comprar essa ideia, vai comprar essa pauta, vai se desdobrar talvez numa reportagem, uma entrevista mais longa e que vai impactar positivamente de alguma forma o público em geral. Entendo. E agora trazendo as questões para um outro lado, que é dos benefícios da assessoria de imprensa, eu queria que você, Vinícius, falasse da importância que uma empresa tem de se manter em um relacionamento harmonioso com a imprensa e, consequentemente, com o seu público. Acho que é uma questão meio bem clara assim, a importância.
o público obviamente, é a ponta final de todo o processo. Você quer atingir o público, então a importância de manter um bom relacionamento com o público é óbvio. Você quer, normalmente, se conectar e se relacionar bem com esse público. Eu acho que manter a boa relação com a imprensa é importante porque a imprensa é justamente uma das formas que você vai ter de chegar nesse público. Então você precisa entender, por exemplo, quando você vai fazer essas pautas, definir, a imprensa ela meio que tem o objetivo de informar, né? E o seu objetivo final, querendo ou não, é vender, atingir o cliente. Então, quando você começa a pensar essas pautas, você vai a forma de você atingir o cliente vai ser meio que na linguagem da imprensa. Você vai estar levando informação para essas pessoas, mas ao mesmo tempo vai estar conseguindo atingir o seu objetivo principal. E, Thiago, pensando na pluralidade de conteúdos que hoje a gente tem com o avanço da internet, você acha que existem pautas que são mais adequadas para determinados tipos de conteúdo? Então, por exemplo, esse assunto é melhor ele ser falado em vídeo, essa pauta é melhor ser mandada para um veículo para uma futura reportagem. Existe essa segmentação na hora de mandar os conteúdos e planejar eles também? Estrategicamente, a gente tem que pensar qual é o objetivo do cliente naquele momento. Ele tem um assunto mais atemporal, que se eu ler, por exemplo, uma revista hoje, ou daqui a um ano o assunto continua ainda quente ou continua atual, ou ele tem um fato a divulgar, vai acontecer um evento, uma palestra. Então, pensando nessas estratégias do cliente naquele momento, claro que há esse direcionamento para determinados veículos, seja rádio, TV, jornal, internet. Falando num ambiente mais local de Bauru, na minha experiência, eu acabo me relacionando com todos os veículos, né? Quando eu tenho uma ação de assessoria de imprensa para ser feita, a gente tenta atingir o máximo, no número máximo de veículos, porque a gente entende que nem sempre vai conseguir emplacar aquele conteúdo, nem sempre a imprensa vai entender e comprar aquela ideia, aquela pauta. Então a gente procura também atingir vários meios, mas claro, depende muito, só respondendo a sua pergunta, Felipe, realmente da estratégia. Qual é a estratégia? Eu quero falar com os ouvintes da rádio que estão no carro às 18 horas. Esse assunto acho que é importante para esses ouvintes. Então a gente vai tentar buscar uma entrevista numa rádio, num programa que esteja ao ar nesse horário. E pensando nos conteúdos e pautas que podem ou não ser emplacados, você poderia citar quais barreiras impedem que uma pauta ela seja publicada em determinado veículo, como um conselho mesmo para os assessores de imprensa? Bom, pela minha experiência, eu atuo assim, em diferentes segmentos, mas eu tenho uma atuação um pouco mais forte na área de saúde. E quando a gente fala em saúde, a gente não tem tantas dificuldades editoriais de emplacar um conteúdo. Mas eu também atendo clientes, empresas privadas que visam lucro. E às vezes o assunto, ele acaba, por mais que a gente ali por meio do release tente elaborar um texto com um gancho jornalístico, né, com uma inclinação jornalística, claro que no final ele tem um objetivo comercial. O que pode acontecer é esses veículos de comunicação quererem uma contrapartida, ou seja, tudo bem, a gente publica esse seu conteúdo, essa matéria, mas será que o cliente não investe em anúncio aqui conosco? Será que o cliente não investe numa página? Será que o cliente não compra um espaço na rádio ou na televisão? Então, isso é muito comum de acontecer quando a gente está atendendo empresas privadas, por exemplo, empresas que oferecem serviços em geral, que de alguma forma assim não tenha tanto impacto no dia a dia do público em geral. Agora, quando a gente está falando em saúde ou prestação de serviços a empreendedores, ou um evento cultural que tem um interesse da imprensa muito maior, as dificuldades são menores. Mas quando a gente está atendendo um cliente, uma empresa privada, eu preciso que o CEO da empresa apareça mais, dê mais entrevistas. Ok, então vamos pensar em pautas jornalísticas que não sejam tão comerciais. Porque se a gente for com uma pauta muito comercial, provavelmente os veículos não vão publicar, ou se vão publicar, vão querer essa contrapartida de um investimento comercial no veículo. Então é com essa pergunta que eu encerro o nosso programa de hoje. Quero agradecer você, Vinícius, por todo o cuidado e por toda a profundidade nas respostas. E o mesmo eu me dirijo para você, Thiago. Muito obrigado por trazer essa visão do mercado sênior sobre esses temas tão importantes. Felipe, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, estudantes. Parabéns pelo programa. Obrigado, Vinícius, pela companhia aqui e obrigado a todos.
Obrigado, gente. Obrigado, Felipe e Thiago. Foi um prazer estar aqui com vocês. E para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela companhia. No próximo Papo de Júnior a gente se vê para conversar mais um pouco sobre assessoria de imprensa. Até!